Aí os objetivos de aprendizagem, escrever taxonomia dos fungos, conhecer as características gerais dos fungos, diferenciar a morfologia celular dos fungos e de outros micro-organismos e relacionar a morfologia e diagnóstico dos fungos. Aí, inicialmente, né, só o básico mesmo dos fungos, eles são seres não fotossintéticos, tem parede celular rígida, alguns podem ser observados a olho nu, são decompositores, e basicamente a micologia, que é o estudo dos fungos. Aí eles têm grande importância para alimentos e para bebidas. Aí alimentos principalmente pães e bebidas como bebidas alcoólicas, vinho, cerveja. Aí fármacos como a penicilina e a cefalosporina, que são extraídas dos próprios fungos. E também o equilíbrio do ecossistema, porque eles vão ser responsáveis por decompor todo tipo de matéria, né? Aí é micologia médica, principalmente eles vão ser importantes para os pacientes HIV positivos, pacientes com doença imune, pacientes com neoplasia, porque nesse grupo de pacientes, as doenças de fungos, elas são mais frequentes e elas podem ter uma virulência maior, causando maior dano para essas pessoas. Aí transplantados também, pessoas que usam corticoide, que usam antibióticos, que são basicamente pessoas com o sistema autoimune mais suprimido, então eles têm mais dificuldade em combater infecções causadas por fungos, certo? Aí a classificação taxonômica, até o século XXI, os fungos eles eram do reino planta, que era o reino das plantas. Aí até hoje gera um pouco de confusão, que as pessoas pensam que fungo é planta, mas fungo na verdade não é planta. Eles são eucariontes e eles estão inseridos no reino fungi, que foi criado em 1969 justamente para englobar os fungos. Aí aqui é uma tabelinha que essa tabela é muito importante, certo? Eles sempre focam bastante nisso. Então, vocês podem dar uma lida depois, mas basicamente é fazer uma diferença entre arquea, bactéria e eucária, que são os eucariontes. Aí vai estar dizendo, as bactérias elas têm parede celular com peptidoglicano, já os eucariontes... Aí já os eucariontes, como os fungos, não vão ter o peptidoglicano. Aí vai falar um pouco sobre os aminoácidos, sobre a RNA. Aí isso aqui vocês dão mais uma lida depois, certo? A classificação taxonômica de acordo com os filos. Essa parte aqui é importante, vocês saberem pelo menos o nome e os representantes. Aí, começando assim, as comicetos. Eles são fungos que vão causar basicamente patologias em humanos e nas plantas. E são responsáveis assim, pela produção de alimentos, bebidas e antibióticos. Esses aqui são os mais importantes. Aí os alimentos que eles vão ser responsáveis por produzir, né, como eu falei anteriormente, os pães, bebidas como vinho, cerveja e antibióticos, que é a penicilina, que foi uma das maiores revoluções da medicina. E lembrar também que um dos exemplos de ascomicetos é o aspergillus. Aí ele vai estar presente na contaminação de alimentos, trigo, amendoim. Aí também temos os basidiomicetos, que eles são os cogumelos comestíveis, os champignons, e os alucinógenos, que são basicamente venenosos. Aí eles vão causar patologias humanas, que é o Cryptococcus. Esse fungo aqui, ele é aquele que está presente principalmente nas fezes dos fungos. Aí, além desses dois, temos mais esses outros, que é o Crytridium micota, que eles são responsáveis por contaminação de fungos aquáticos e são envolvidos com a morte de anfíbios. Oi, pode falar. Perdão, você falou de qual animal está presente na fezes de qual animal? Dos pombos. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Aí tem esses, né, como eu estava falando, que são fungos que vão contaminar mais seres aquáticos e estão envolvidos com a morte de anfíbios. E os zigomicetos, que são fungos terrestres, presentes principalmente nos bolores pretos dos pães. Aí aqui são alguns exemplos de antibióticos que são secretados pelos fungos, para vocês verem a importância, né, desses seres, principalmente penicilina e cefalosporina. Vou focar nesses dois, certo?
Pronto. Aí, a partir daqui, os slides eles vão conter esse triângulozinho com a exclamação dentro, que são os slides que o Dr. Paulo César pediu para eu frisar bastante com vocês, que vão ser os mais importantes para a prova, certo? Aí, as características gerais dos fungos. Lembrar sempre, são seres eucariontes. Na prova, eles gostam muito de botar assim para confundir. Ah, são seres procariontes. Não, eles querem confundir com as bactérias. Mas não, eles são seres eucariontes, certo? Aí lembrar que eles podem ser uni- ou pluricelulares. Aí a membrana citoplasmática deles é lipoproteica, bem semelhante com a dos animais. Parede celular de quitina. Vai ter questão para confundir vocês falando sobre celulose, que é justamente sobre as plantas. Eles não fazem mais parte do filo das plantas, certo? Aí eles são heterotróficos, decompositores e apresentam parasitismo heterotrófico, né? E absorção extracorpórea. Basicamente, eles vão digerir, tipo, botando uma enzima que vai digerir alguma coisa que ele vai ingerir por fora, enfim. Aí, eles armazenam glicogênio. Eles não armazenam amido. Amido é planta. Lembrar bastante disso. É glicogênio, certo? Não sintetizam clorofila. Clorofila também é de planta, lembrar disso. E não fazem fotossíntese. Lembrar basicamente que as características deles são bem diferentes das plantas. Aí esse slide faz bastante essa diferenciação. Também é importante, também está marcado. Ele pediu para eu frisar também esse slide com vocês, certo? Então, basicamente, fungo armazena glicogênio. Eles não vão armazenar amido. Aí eles têm esteróis na membrana, tem quitina na parede celular, e eles não vão ter celulose na parede celular, eles vão ter a quitina. Não vão armazenar amido e não vão sintetizar clorofila, nem fazer fotossíntese. Aí esse slide aqui também é bastante importante. É basicamente isso que eu já falei, né? Mas vamos reforçar. Os fungos, o tipo celular, eucariótico. Bactéria é procariótica. Membrana, tem esteróis nos fungos. Bactéria não tem esteróis. Aí, os fungos têm parede celular com principalmente a quitina. Não tem peptidoglicano. Peptidoglicano é exclusivo de bactéria. Há esporos. Eles podem ser sexuados e assexuados. E as bactérias têm endosporos, mas não são para a reprodução. E o metabolismo é heterotrófico, aeróbio, anaeróbio. Aí, basicamente, vocês dão uma focada nessa parte, certo? Aí, os fungos, eles são muito semelhantes às células animais, porque eles são eucariontes, como eu já falei várias vezes. Eles apresentam diversas organelas intracelulares e eles apresentam também mitocôndrias, que vão possuir cristas achatadas, paralelas, e eles não vão possuir o cloroplasto, novamente querendo confundir com plantas. Aí, parede celular. Ela vai ser responsável principalmente pela forma do fungo e pela proteção desse fungo, para que ele não desidrate. E também vai ser responsável pela força mecânica do fungo. Aí, nessa parede celular, vai estar os antígenos, que são como o nosso corpo vai reconhecer que esse fungo está dentro do nosso organismo e vai combater ele. Então, para a gente detectar esses antígenos, você pode realizar esse teste aqui, que é o ELISA. Aí ele vai detectar galactomanana, que é basicamente um antígeno que vai estar presente na parede celular dos fungos. Aí lembrar disso aqui, que ele também pediu para reforçar com vocês, né? Aí pode ser que tenha o galactomanana, galactofurosane. Aí lembrar que é o aspergilo que tem esses antígenos, certo? Que eu falei lá no começo que o aspergilo é do Ascomycetes. Aí, além disso, a parede celular vai ter essa composição de glucanos, quitina, proteína, focar principalmente em quitina. E a parede celular dele, lembrando, não possui peptidoglicano, porque peptidoglicano é exclusivo de bactéria. Então, a parede celular deles não vai ter isso, certo? Aí eles vão ter uma dupla camada de fosfolipídio, presença de esteróis e mosaico fluido, que é bem semelhante com o dos animais e dos seres eucariontes, no geral, que não tem isso aqui em bactéria. Também lembrar que alguns fungos podem ter melanina, que vão conferir a proteção contra os raios ultravioletas. Além disso, focar também no citoplasma, os componentes, né, o que tem no citoplasma, que vai ser basicamente retículo endoplasmático, parede de Golgi, mitocôndrias, vacúolos, ribossomos. Lembrar, assim, da constituição básica de uma célula eucariótica. Se lembrar disso, não vai errar.
é o básico. Aí os constituintes bioquímicos, essa parte aqui é mais assim, para vocês darem uma olhada depois, não é muito importante, tá? Não foquem muito nisso. Aí DNA e tal, DNA ribossomal. Agora essa parte aqui é muito importante. É basicamente saber as estruturas dos fungos, certo? Eles podem ser unicelulares, que o maior representante são as leveduras. Aí podem ser multicelulares, que vão ser os fungos filamentosos, e podem ser dimórficos, que é uma junção desses dois aqui, que eles podem se apresentar uni ou multi. Aí eu vou agora especificar cada um deles para vocês. Inicialmente, as leveduras, elas são unicelulares, lembrar disso sempre, unicelulares. A unidade estrutural é conídeo, isso aqui ele já cobrou em prova, lembrar que é conídeo. Morfologia estrutural podem ser arredondadas ou ovaladas. São não filamentosos, filamentosos são os outros, que eu vou falar posteriormente. E o crescimento é anaeróbio facultativo. A esses exemplos aqui é importante que vocês saibam pelo menos a Cândida. A Cândida é o principal representante desse grupo. E o Cryptococcus também, que é o que eu falei anteriormente, que está presente em fezes de pombos. Aí a divisão celular, isso aqui sempre cai, é certeza. Aí vai ter brotamento simples, brotamento, fissão e divisão binária. Aí tem que saber. O brotamento, basicamente, é uma divisão assimétrica, em que a célula filha ela vai ficar colada na célula mãe, depois que ela for gerada. Ela não descola de jeito nenhum. Aí o brotamento fissão, essa célula filha vai descolar da célula mãe, só que elas têm tamanhos diferentes, certo? Então elas são assimétricas. E a única que é simétrica é a divisão binária, que elas vão se dividir em duas igualmente. Aí reforçando o brotamento simples, vai formar pseudohifas, que são essa parte aqui que fica colada, né, na célula mãe, que é a pseudohifa. Ela não vai se separar da mãe, vai ficar lá grudada nela. Aí uma célula de levedura pode produzir até 24 células filhas por brotamento. E lembrar sempre que quem vai se reproduzir por brotamento é a Candida albicans. Isso dá a ela um fator maior de virulência, que ela pode invadir mais tecidos. Aí também temos a cápsula, que as leveduras podem ter cápsula, e o principal fungo que vai ter a cápsula vai ser o Cryptococcus. E essa cápsula ela vai conferir muita virulência para ele. E também reforçar com vocês que a Cândida não vai ter a cápsula. A Cândida vai só ser sem cápsula, certo? Aí vai ter a formação de pseudohifas, como eu falei anteriormente, e o pseudomicélio, que vai ser o conjunto de pseudohifas. Ok? Essa parte aqui também é importante, da tinta, que é basicamente a coloração para você conseguir ver o Cryptococcus, que vai ser a tinta da China, tinta nanquim. Decorem esse nome aqui que é importante. Aí a cor, eles podem ser hialinos, como a Cândida essas aqui mais clarinhas, aqui, essa aqui, e demáceos, que são esses mais escurinhos, que vão ter a melanina, que vai conferir proteção ultravioleta. São esses exemplos. Aí os filamentosos já são outro grupo, além das leveduras, agora são outro grupo. Esses já são multicelulares, eles vão ser ramificados. Aí eles são formados por hifa. Hifa é esse conjuntinho aqui de estruturas tubulares. São vários tubinhos ligados uns aos outros. Isso aqui é muito importante vocês saberem, vocês lembrarem disso, porque nas leveduras nós temos o conídeo, que é a unidade estrutural. E aqui a unidade estrutural vai ser a hifa. E o conjunto de hifa vai ser o micélio, que é todo esse fungo aqui. Lembrar disso, isso sempre cai. A hifa são os filamentos e os filamentosos são esses tipos de fungos, são os mais abundantes da natureza. Então, basicamente, levedura, conídeo e filamentosos, hifas, e conjunto de hifa, micélio. Aí as hifas, elas podem ser septadas, que são essas que têm umas separaçõezinhas nos septos, e podem ser também cenocíticas, que elas não têm septos. E as hifas, elas podem crescer pelo alongamento de suas extremidades. Aí alguns exemplos de dermafitoses causadas pelos filamentosos. Aí tem a frieira, né, que é o pé de atleta, tem essa parte aqui que é no couro cabeludo. Aí as dimórficas, que elas podem apresentar tanto a forma filamentosa quanto a forma leveduriforme. Essa parte aqui da temperatura sempre cai, então é importante decorem mesmo esses valores, vão cair, vão estar lá na prova com certeza. Pode falar.
Isso aí tá caindo. Então, vou continuar. Pronto, vocês decorem essas temperaturas, porque isso aqui ele sempre cobra, ele sempre bota um item para confundir, então é importante saber. Filamentosa, entre 25 a 28 graus Celsius, os fungos ficam na forma de filamento, e quando eles estão na temperatura de 37 a 39 graus Celsius, eles podem ficar na forma de leveduras. Aí o maior exemplo de fungo que faz isso aqui é a cândida. E isso vai